Mais um vídeo começando aqui no Fora de Campo Oficial e galera, sinceramente, a pauta foi escolhida assim ontem, no sábado à noite. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, postado na segunda, assistindo ao jogo entre Internacional e Palmeiras, né? O jogo que culminou ali para a última dança de Andrés D'Alessandro. Eu já estava com vontade de fazer um vídeo um pouco voltado mais para o Internacional, para essa temporada do Inter, e ontem esse desejo ele meio que renasceu. Então, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, deixe a sua inscrição aqui no nosso canal e, claro, ative o sininho das notificações para poder receber o nosso conteúdo em primeiríssima mão. Então, sem enrolação, para a gente já poder falar do tema, roda a vinheta. Rapidamente, para poder citar aqui sobre o Andrés D'Alessandro, né? Que jogador fantástico e fenomenal que nós tivemos a oportunidade de ver atuar por muitos anos aqui em solo brasileiro com a camisa do Internacional. Um jogador que se tornou um dos grandes ídolos da história colorada, muito por causa dos títulos, mas também muito por causa do seu talento e da sua personalidade que sempre teve ao pisar no gramado e ao defender a camisa da equipe gaúcha. Conquistou Libertadores, Sul-Americana, campeonatos estaduais, Copa Suruga, Recopa, bateu na trave numa Copa do Brasil ano passado, além também daquele vice-campeonato brasileiro em 2009, mas é um dos grandes ídolos do Inter e fez por merecer para ser lembrado assim. D'Alessandro escreveu o seu nome na história do Internacional e nós, do Fora de Campo, agradecemos ao argentino por ter tido a oportunidade de acompanhar esse futebol aqui por tantos anos no nosso futebol nacional. Andrés D'Alessandro não para de jogar, ele anunciou que vai estar jogando em alguma outra equipe na temporada que vem, mas que o seu ciclo no Internacional se encerrou ontem, naquela última dança que teve contra a equipe do Palmeiras. Mas eu quero fazer um vídeo aqui hoje, voltando para a nossa pauta central, relacionada à temporada do Inter. A grande pergunta: será que após o término dessa temporada, o torcedor do Inter vai sentir um saldo positivo ou negativo com esse ano do time gaúcho? Eu estou querendo fazer esse vídeo porque houve uma série de acontecimentos nesses últimos meses com o Internacional, nesses últimos 2 meses, né? Com a saída do Kudê e com a vinda do Abel, que eu quero estar comentando aqui rapidamente esses pontos com vocês. Primeiramente, o Inter vinha num ano muito promissor com o Kudê. Vinha líder do brasileiro, jogando futebol com ideias modernas, com ideias em que o futebol moderno pede hoje: marcação, pressão, posse de bola, intensidade, chances criadas. Estava vivo na Copa do Brasil, teoricamente era o favorito para o confronto contra a equipe do América nas quartas de final e estava numas oitavas de final enfrentando um outro gigante que é o Boca Juniors. Tinha condições de conquistar a classificação. Só que, e aí um ponto que é importante a gente ressaltar: o Kudê conseguia tirar além do que esse elenco podia entregar. A verdade era essa, porque o caminhão passando, bacana. Mas retomando, o Kudê conseguia fazer um grande trabalho, porque o time base do Inter era uma equipe competitiva, era uma equipe que fazia por onde por estar na liderança. Mas quando essa equipe titular perdia uma ou duas peças, o elenco não tinha opções à altura. E o Kudê, ao longo dessa temporada, ao longo desse trabalho do Inter, ele deixava em alguns momentos essa insatisfação. Não de maneira tão direta contra a diretoria, mas algumas indiretas mostravam que a diretoria não estava cumprindo com coisas que foram combinadas e prometidas no momento em que o Kudê assinou o contrato com o Internacional. Então esse descontentamento foi crescendo e veio a proposta do futebol espanhol, do Celta de Vigo. O Kudê se sentiu no direito de pedir a demissão no Inter para poder tentar aí a sua carreira no futebol europeu, mais especificamente no futebol espanhol. E aí entra um outro ponto que é importante a gente ressaltar: a diretoria do Inter obviamente ficou ali, né, sem o poder fazer, obviamente era contra a saída do Kudê, tentou de alguma maneira segurar o Kudê, não foi possível, e aí o Inter dá uma resposta: temos que trazer um substituto. E esse substituto que me incomodou um pouquinho.
Porque o que me incomodou não é o nome específico do Abel Braga, porque o Abel tem uma grande identificação, um grande trabalho, um grande histórico com a camisa com a frente do Inter. Mas o que me incomodou foi essa mudança de filosofia na ideia da diretoria, em deixar um técnico com ideias modernas, como o futebol moderno pede, para poder apostar, não apostar, porque o Abel não é uma aposta, o Abel já fez por merecer para poder chegar ali com o seu histórico vencedor, mas optar por um caminho em que se apega a um histórico por aquilo que o Abel já fez, e não por aquilo que o Abel ainda pode fazer, porque o Abel vem acumulando trabalhos ruins. No Flamengo não conseguiu fazer com que o elenco entregasse tudo aquilo que podia entregar, com o Cruzeiro contribuiu muito para o rebaixamento, e também com o Vasco não vinha fazendo um grande trabalho. Então houve uma mudança de convicção, de ideia da diretoria muito radical, na qual mostra que a diretoria não está muito, vou usar o termo de novo, não está muito convicta daquilo do que pensa sobre futebol, daquilo do que pensa que quer para o seu time do Internacional, para uma criação de identidade. Quando o Kudê veio, o Inter vinha com esse discurso de criar uma identidade dentro de campo, uma filosofia de estilo de jogo para a equipe colorada. E o Abel não segue essa filosofia que o Kudê estava ali implementando. Então houve essa mudança assim, muito radical. Apostou naquilo em que o Abel já fez, não naquilo que o Abel ainda pode fazer. E o Abel não tem as características de trabalho que o Kudê tinha. Então é esse ponto que eu queria trazer para vocês. E aí citar esse início de trabalho do Abel, que não vem sendo um início promissor. O Inter veio de uma sequência muito grande, sem vitórias no Campeonato Brasileiro, até venceu o Palmeiras, que isso culminou com a liderança, culminou a certo ponto no G4, recuperou essa vaga no G4 porque o Grêmio empatou no sábado e o Inter venceu, mas ali com a vaga no G4 já ali ameaçada, né, que aqueles que dão vaga direto à Libertadores, e 2 eliminações na Copa do Brasil, eliminação para o América de forma merecida, o América jogou mais nas 2 partidas, e eliminação que doeu muito contra o Boca, porque ali sim o Inter jogou bem, principalmente no segundo jogo. No primeiro jogo não jogou tão bem, mas no segundo fez por onde para poder reverter aquele resultado, fez o resultado necessário para as penalidades e acabou ali sendo eliminado. Então um início onde os resultados não aparecem, e aí o Inter já se fica limitado apenas ao Campeonato Brasileiro. E as chances de título no Campeonato Brasileiro já foram muito reduzidas. Hoje o Inter está a 9 pontos do líder São Paulo. Pode tirar essa vantagem? Claro que pode. São 36 pontos ainda a serem distribuídos. O Inter tem ali ainda um confronto direto com o Flamengo, com o Grêmio, com o próprio São Paulo. Mas o Inter não vem apresentando um futebol que desperte esse sentimento no torcedor de que ainda dá. A vitória contra o Palmeiras foi uma vitória importantíssima, óbvio que foi, uma vitória até assim com um resultado imponente, 2-0 sobre a grande equipe do Palmeiras, que é importante ressaltar que o Palmeiras ainda está disputando 3 frentes, né? No meio de semana jogou Libertadores, jogou o Brasileiro agora e vai jogar já a Copa do Brasil, então isso leva em consideração. A grande pergunta, será que essa vitória do Inter foi uma vitória pontual ou uma vitória que significa uma evolução no trabalho do Abel? A gente só vai ter essa resposta com o decorrer aí da temporada do Campeonato Brasileiro. Então, a grande assim, certeza que eu já posso afirmar é que era um ano em que se havia uma expectativa, uma esperança muito grande no trabalho do Kudê, naquilo que o Kudê poderia apresentar. O Inter tinha condições de abocanhar algum título, a verdade era essa, e tem tudo para se tornar um ano frustrante para o torcedor após o término da temporada. Um ano em que o torcedor vai terminar e, poxa, dava para ser mais, poderia ser mais. E no máximo, sinceramente hoje enxergo no máximo uma vaga na Libertadores. Que se não acontecer, aí vai ser uma tragédia o ano do Internacional. Então é importante, eu queria trazer esse ponto de vista e um outro ponto que é importante compartilhar com vocês. Será que o Abel veio só para fazer um tampão até o final da temporada ou veio com uma promessa de ter uma continuidade? Porque as notícias que circulam aí nas redes sociais e na imprensa esportiva é que a diretoria do Inter já está ali tentando negociar com o Miguel Ramírez, que era o ex-técnico do Independiente Del Valle, que já foi cogitado no Atlético Mineiro, no Palmeiras e que agora está sendo cogitado no Internacional e que ganhou-se força porque ele se desligou da equipe equatoriana. Então, se estiver negociando, o Abel fica até o final dessa temporada e aí, muito obrigado, Abel, pelos serviços prestados, mas agora é outro treinador.
Claro que tudo isso vai depender também do desempenho do Inter agora no Brasileiro. Se o Inter consegue uma sequência de vitórias e consegue brigar pelo título brasileiro, jogando bem, ou até quem sabe conquistar um título do Brasileiro que hoje, ao meu ver, é um pouco improvável, aí o Abel se credencia para ter a continuidade na temporada que vem. Então, tudo passa pelo que vai acontecer nesses jogos em que o Abel vai ser o treinador. Mas até agora, o trabalho do Abel não é nada animador, ao meu ponto de vista. Eu não vejo o Inter entregando um futebol que o coloque para poder ter um aproveitamento nessas 12 rodadas que restam no Brasileiro, aproveitamento de equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas volto a repetir, essa resposta a gente só vai ter com o decorrer do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Esse é só um ponto de vista que eu queria compartilhar com vocês, desse momento do Internacional, desse ano, que tinha tudo para ser um ano promissor, mas que tem tudo para ser um ano de frustração para o torcedor, para a diretoria também, para os jogadores do Internacional. Mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por estar aqui tirando um tempo do seu dia a dia para estar acompanhando o nosso conteúdo. Na próxima semana, mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fora de Campo Oficial.